a Deus. Obrigado, pastor Joel. Obrigado, senhor. Meus irmãos, nós temos um aviso importantíssimo para a igreja, e vou pedir ao presbítero Zilmar, por favor, Zil. É sobre o nosso almoço. Antes do pinga-fogo, tá, gente? Por favor, Zil. Antes, né, do aviso do almoço aí, vai projetar, Ana? Ana Clara vai projetar aqui um convite, né, do Congresso de Jovens da nossa igreja. Vai ser nos dias 13 e 14, então está bem próximo aí, 2 semanas. E a organização pede, né, para você que é jovem, a partir de 12 anos, mas não botaram limite aqui não, a partir de 12, né? Tem um link de inscrição, né, lá no canal no Instagram. Você que é jovem, eles pedem para fazer essa inscrição, mas o evento é para toda a igreja, né, conta com o apoio de toda a igreja nesses dias 13 e 14 de setembro. E sobre o nosso almoço, né, nosso tradicional juntar de panelas aí que vai acontecer daqui a pouco, a dinâmica é bem simples. Você traz aquilo que você comeria em casa para nós colocarmos isso aqui de forma comunitária e servirmos, né, a todos que estarão participando. Importante lembrar de trazer o seu talher, né, o seu prato e também aquilo que você gosta de beber, o refrigerante ou água, aquilo que você preferir. Então, fica aí, nós estaremos arrumando tudo lá, meio-dia em ponto. Então, vamos caprichar aí para ver se a gente consegue chegar até meio-dia, que meio-dia em ponto as irmãs estarão colocando a mesa, né, para a nossa alimentação. Então, todas as famílias da igreja são convidadas a participar desse momento, e você que nos visita hoje também está convidado a participar conosco ao meio-dia. Ok? Obrigado, pastor. Obrigado, Zil. Irmãos, eu sei que alguns vão precisar de sair, mas o momento de perguntas e respostas também serão gravados. Terá uma outra gravação, não é isso? As palestras estão sendo gravadas também para você assistir com calma depois. Eu gostaria de começar com uma pergunta, pastor Joé. Ok. O batismo de João, ele é diferente do batismo que Cristo ordenou aos apóstolos. De tal maneira que Paulo perguntou certa vez, vocês foram batizados em qual batismo? E Paulo rebatizou o batismo de João. Claro. Eu gostaria de pedir que o senhor pudesse fazer uma explicação para a gente dessa distinção do batismo de João e o batismo que Cristo... São batismos diferentes, né? O batismo de João é obviamente um batismo, como eu disse, de arrependimento, um chamado e uma preparação. Lembrem-se que o Evangelho define João como aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Então ele prepara a população, prepara as pessoas, prepara exatamente para a chegada do Messias. O batismo de Jesus, ele já tem um caráter inclusivo, tá? Então ele inclui, obviamente, as pessoas que são batizadas em seu nome são incluídos. Tanto que a ideia de batismo em nome de pode ser, às vezes, entendido, como alguns autores entendem, como um batismo para dentro do nome de. Ou seja, nós estamos sendo incluídos nesse povo, nesse reino, por isso ele é inclusivo. Lembrando que esse batismo não é um batismo que Jesus de fato celebrou. Como João diz claramente, quem o fazia eram os discípulos em nome dele. Porque o batismo de Jesus, aquele que João se refere, é exatamente o derramamento do Espírito em Pentecostes. Aquele é o batismo, é um ato de Jesus Cristo. Inclusive, para o livro de Atos, é uma demonstração clara de que Jesus ressuscitou. Então, nós temos, basicamente, aquele batismo, que é o batismo de fato, que, digamos, verdadeiro, final e superior. Temos o batismo, que é de fato uma cerimônia importante, onde nós confessamos a nossa fé e somos introduzidos no corpo de Cristo, que é o batismo de Jesus. E o batismo de arrependimento, tanto que ele não acontece de novo, ou não permanece acontecendo, é o batismo que, na verdade, preparava aquele povo para a chegada de Jesus. Maravilha. Uma outra pergunta relacionada ao tema, pastor.
diante de tudo que vemos, a graça de Deus, a diferença, ou qual a diferença da graça no Velho e no Novo Testamento, ele colocou baseado aqui no do texto de Esdras que o senhor leu. Ok. Essa questão dos pergunta. dois testamentos. Na verdade, a diferença entre a graça do Antigo com a graça do Novo é nenhuma. Nenhuma diferença. Assim como o juízo do Novo e o juízo do Antigo não tem nenhuma diferença. Lembre-se, a divisão de Antigo e Novo Testamento ela é muito nossa. Ela é muito do nosso cânon, do nosso livro. Tá? Para Deus, não há a menor diferença. O Deus do Antigo é o Deus do Novo. Tá? A ira de Deus no Antigo se manifesta no Novo. O amor e a graça de Deus no Novo está evidente no Antigo Testamento diversas vezes, inúmeras vezes. Depois, quando você lê o livro de Gênesis, por exemplo, quando você percorrer ali, você vai se lembrar que diversas vezes aparece uma revelação de Deus bastante interessante. Tá? Quando Deus, na verdade, traz ou cuida de Agar, Agar diz que ele é Deus que ouve, porque ele ouviu o choro da criança. Em uma outra passagem, ele é o Deus que vê. Então, é o Deus que, com misericórdia, resgata pessoas, trata pessoas, a mesma redenção. Então, na realidade, a diferença da graça é nenhuma. Essa influência de enxergar essa diferença, ela vem de uma doutrina que nós abandonamos, tá? E que foi muito popular no Brasil e, infelizmente, não muito saudável, chamada dispensacionalismo, que divide essa dispensação e que entende que Deus submeteu a humanidade a uma nova prova, como aquela de Adão, em diversas ocasiões na história, diversas dispensações. Tá? Mas não houve, só houve a queda e, obviamente, a redenção. Então, nós abandonamos esse pensamento, que era muito comum, inclusive, numa primeira Bíblia de estudo que existia antigamente, talvez alguns se lembrem dele, a Bíblia de Scofield. Scofield era dispensacionalista e era uma das únicas Bíblias de estudo que havia na época, obviamente, mas isso foi abandonado. Então, pode ter certeza, a expressão do Antigo Testamento é de graça e de juízo, do Novo Testamento é de graça e de juízo, sem diferença. É o mesmo Deus operando a mesma graça. Perfeito. Acho que é importante também, só dar uma ênfase, porque é falado aqui no Brasil a ideia de atualizar a Bíblia. É preciso entender o aspecto de continuidade e descontinuidade. Tem algo do velho que se cumpre no novo, sim. O sistema sacrificial, por exemplo. Então a gente precisa ter clareza, por isso a conferência compreende o que vens lendo. Sim, você tem toda a razão. Há um processo de cumprimento. A maneira correta de nós vermos isso é olhar o Antigo Testamento como esse tipo, ou seja, aquilo que aponta para o Novo. Então, várias cerimônias, várias práticas, elas têm prazo, mas dentro dela estava exatamente a mesma graça. Então, quando alguém trazia um animal, sacrificava um animal, fazia isso confiando, obviamente, na graça de Deus em perdoá-lo. Porque o sangue de animal não pode perdoar pecado. Isso o autor de Hebreus já vai dizer. Então, é a confiança, é a fé nele. E essa graça estava presente ali. Porém, essa graça, ela encerra, obviamente, os ritos para iniciar, obviamente, o período em Cristo Jesus, onde esses ritos não estão mais. Tem, de fato, uma descontinuidade e uma continuidade, mas não na graça. A graça realmente é a mesma. Perfeito. Tem uma pesada aqui, pastor. Considerando que a obra vicária de Cristo é plenamente suficiente para a salvação, como podemos harmonizar essa suficiência com a responsabilidade humana de responder em fé e obediência dentro da perspectiva da doutrina da eleição? Se a eleição é um ato soberano de Deus, como então cair em uma visão fatalista que diminua a seriedade do chamado humano à conversão e à santidade? Ok. Boa pergunta, e uma pergunta bastante comum e frequente. Tá? Aqui eu diria que, mais uma vez, eu apelo à perspectiva do ato perfeito, que às vezes nós temos dificuldade em entender. Veja, a salvação ela é plenamente de Deus, soberana de Deus. O arrependimento, o perdão, tudo depende absolutamente dele. Mas veja, Deus é a causa, mas nós somos o meio. Por isso, se você entende a ideia de causa, meio e efeito, isso se resolve com mais facilidade.
Nós nunca seremos a causa, mas nós somos sempre o meio. Então, nenhum de nós foi alcançado por Deus contra a sua vontade. Portanto, eu e você fizemos a escolha. Eu e você tomamos a decisão. Eu e você abandonamos uma vida de pecado para poder viver uma vida de santidade. Toda decisão minha e tudo responsabilidade minha. Mas eu nunca fui a causa. Porque se Deus não operasse, eu não teria feito a escolha por Ele. Então, se eu entendo que Ele é a causa, não vejo dificuldade para ver a minha responsabilidade como o meio pelo qual Ele opera. Então, não há grande dilema quanto a isso. Lembre-se que os escritores bíblicos nem sequer se preocuparam com isso. João é um autor que nos seus evangelhos deixa evidente que a salvação é uma atividade absoluta e soberana de Deus. Mas João, em momento algum, retira a responsabilidade humana desses atos. Portanto, aos olhos da Escritura, se eu conseguir enxergar a ideia de causa, meio e efeito em si, não tenho grande dificuldade. A causa sempre será Deus, mas, obviamente, a minha vontade, o meu desejo, a minha escolha está aqui conduzida. Lembrando que a gente não pode confundir a ideia de livre-arbítrio com a ideia de livre agência. Tá? Deus nos dá a liberdade para agir. O que nós não temos é a liberdade absoluta de escolha. Mas Deus nos dá a liberdade para agir. Portanto, boas decisões que tomamos hoje está dentro do campo da liberdade que Deus nos dá de agir. Portanto, limitada, contida, submetida à sua soberania. Isso é livre agência que a gente sim crê que existe. Portanto, o homem é responsável sim pelas suas faltas e vai sim responder por elas e, obviamente, as consequências serão aplicadas às nossas vidas. Porém, em Cristo Jesus, a culpa é retirada, não necessariamente todos os efeitos dos meus erros, e acho que você, como eu, é testemunho de como a gente sofre a consequência do erro que eu cometo. Mas a consequência, não a culpa. Tá? A culpa não, mas a consequência, ela pode permanecer. Tá certo? E aqui a ideia é, obviamente, de uma obra suficiente. Mas a obra suficiente de Deus inclui mover o seu coração, porque a Ele pertence, sim, o querer e o realizar. Tá? Amém. O senhor já eliminou uma pergunta. Uma outra aqui, pastor. Sobre saúde mental do crente, pecado, arrependimento, perdão. Um adolescente com toque, transtorno obsessivo-compulsivo, verbalizou que volta pior da igreja, visto que sua enfermidade se manifesta na insegurança e no medo constante de Deus, do pecado e do inferno. Há alguma alternativa, além do tratamento, ou caminho, mesmo o afastamento desse paciente das atividades eclesiásticas durante as crises? Eu não diria afastamento, eu diria precisa se diagnosticar o que, obviamente, na igreja, no ato da igreja, seja uma aula, seja um culto, etc., está induzindo o jovem ou está provocando isso. Né? Então, isso aí depende do diagnóstico. Se eu não souber a causa, eu não consigo tratar das consequências. É natural. Então, lembrar também que nós não precisamos ter uma objeção, seja psicologia, seja psiquiatria. Isso são enfermidades. Nós somos humanos. Portanto, os chamados crentes também estão sujeitos a essa enfermidade. Assim como eu e você temos problemas, né? No meu caso de câncer, do Bruno de coração, seja como for, temos problemas de saúde, também temos problemas de saúde que a gente chama de mental. Isso pode, de fato, nos afligir, pode nos atingir. Isso até hoje é uma discussão e uma pesquisa da ciência para saber se as causas são comportamentais, e muitas vezes são, como as causas também podem ser orgânicas, inclusive. Tá? Parte das depressões tem a ver, obviamente, dos problemas tem a ver com questões orgânicas. Então, isso é ciência. Agora, eu concordo com o Voss, ele vai dizer que a teologia é a mãe de todas as ciências. Então, é simples, eu só preciso entender de que forma esse tratamento, essa psicologia, uma terapia, vai, de alguma forma, se submeter à palavra de Deus. Como igreja, eu creio que precisamos ter atenção, a liderança tem que ter atenção, professores de adolescentes, que no caso específico tem que ter atenção, para perceber o que está desengatilhando o toque.
Porque a origem do toque precisa ser identificada para ir haver um tratamento, e pode ser, sim, que o comportamento da igreja assevere ou, de alguma forma, comprometa aquilo que o jovem tem. Não intencionalmente, porque a gente não sabe muito da vida pessoal, particular, para saber o que aconteceu, mas é preciso que tenha esse senso, percebendo, na minha opinião, um acompanhamento multidisciplinar, que não exclua o pastor ou a igreja do acompanhamento, porque o problema não é a fé, tá? O problema não é a fé, o problema não é o culto, o problema não é a aula, o problema é a pessoa, a criança, o adolescente, que com uma determinada, digamos, enfermidade ou tendência a ela, lê em nossos atos ações que podem, que comprometem, que asseveram, que repetem talvez situações que ele viveu, em geral em casa, tá? Em geral em casa. Deixa eu tentar ilustrar isso de maneira bem simples. Eu trabalho muito com projetos sociais, porque essa é a minha área no Mackenzie. E eu acompanhei um projeto recentemente de um grupo de pessoas que montou uma metodologia muito interessante de recuperação de crianças e adolescentes por meio da educação, mas não só dando educação, mas mudando o perfil. E uma coisa que eles perceberam é que as crianças e os adolescentes chegavam lá e eles eram avessos a toque. Não porque haviam sofrido necessariamente abuso, mas porque eles não têm isso em casa. Eles não crescem com o hábito de um abraço, de um beijo, de um carinho, como muitos dos nossos filhos crescem. Portanto, para eles é totalmente estranho alguém vir e tocá-lo. Quando eles perceberam isso, eles começaram a desenvolver uma técnica entre os psicólogos, professores, assistentes sociais, a liderança em si, de resgatar o toque em crianças, toque que eu digo, toque físico, em crianças que têm uma aversão a isso. Então percebam, o problema não eram eles, o problema é como essas crianças cresceram em suas casas, em que não havia nenhum desenvolvimento de habilidade para com isso. A criança não sabe abraçar, a criança não sabe beijar, a criança não sabe fazer carinho, nem receber isso. E eles então passaram a praticar isso e perceberam uma evolução melhor das crianças, porque emocionalmente agora elas estão mais assistidas. Notem, o problema não é o grupo que está dando o reforço lá, o problema estava em casa, mas eles conseguiram diagnosticar. Então, eu acho que é esse olhar que precisamos ter. O problema não é a fé, mas como lidar com o toque assim, eu não diria que se afastar da igreja vai melhorar. É possível que piore, até porque ele vai continuar associando cada vez mais a igreja ao seu problema pessoal. Sim, muito bom. Pastor, os católicos usam a imagem do Espírito Santo vindo em forma de pomba para justificar que o mandamento que proíbe imagens já não tem validade. Como explicar a eles o real significado? Eu acho que, na verdade, uma boa exegese do texto resolve bem isso. Por exemplo, em Atos 2, Lucas vai dizer que entrou no templo lá em Pentecoste um som como de vento. Então nós não devemos imaginar que bateu um vento dentro do templo, despenteou as mulheres, tá certo? Jogou papel para cima, não foi vento, foi um som como de. Se eu vou lá, Apocalipse, e fala do novo céu, nova terra e tal, etc., e fala da voz de Deus, é como a voz de muitas águas. Não significa que é basicamente o som dessas muitas águas, como por exemplo, você chega perto de uma cachoeira e aquele som caindo da água. Não, ele está dizendo que é um som como de. A mesma coisa em relação ao Espírito Santo. Ele pousou como. Então, é a maneira como, e não, na verdade, a imagem. Então, eu creio que esse texto ele não pode ser usado como base para poder adorar o Espírito Santo Sim. como uma forma de pomba, porque não foi isso que Marcos, Mateus e Lucas escreveram. Eles disseram, então, se uma boa exegese explicar o texto, o argumento, obviamente, desaparece. Pelo menos o argumento bíblico, né? Os outros argumentos aí é outra novela, é outro fato. Tem uma aqui agora que é sobre salvação. Minha pergunta é sobre a salvação de Salomão.
Salomão teve um contato íntimo com Deus, mas ao longo da vida ele veio se desviando e servindo a outros deuses pagãos. Salomão foi salvo. Mesmo tendo abandonado a Deus e começado a servir e construir templos a outros deuses na sua velhice? Pois é. Eu acho que eu vou pedir uma porção dobrada do almoço hoje. Mas, se você me pergunta, eu honestamente tenho que dizer a você, Salomão foi salvo? Não sei. Não sei. E mais, sei que não deveria saber, porque senão Deus teria expressado isso explicitamente. O texto de Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Sei tanto que Salomão foi salvo, quanto eu sei que os irmãos estão salvos. Eu não tenho poder de ler o coração das pessoas. Como eu posso saber se a fé do irmão é verdadeira? Eu tenho evidências. Essas evidências, elas estão a favor de Salomão e, obviamente, ao final da vida, contra. Mas são evidências. Mas a Escritura não diz. A Escritura não diz que Salomão foi condenado. A Escritura não diz também para nós uma garantia dizendo que Salomão foi salvo. Quando você lê sobre Enoque, que foi tomado por Deus, porque aí tudo bem, há uma expressão explícita dizendo que Enoque estava lá. Quando você fala sobre o ladrão na cruz, e Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aí você tem uma evidência explícita. Mas onde não tem evidência explícita, a gente crê. A gente simplesmente deduz, obviamente. No caso de Salomão, não temos senão essas evidências. Então, Salomão foi salvo. Meu irmão, agora que a gente chega lá, a gente descobre, porque agora, pela Escritura, não tem uma evidência que nos dê essa explicação. Então, não sei, como não sei, e não tenho certeza, digamos, a não ser dos casos que a Escritura expõe explicitamente, no cotidiano, eu não tenho certeza e não posso ter certeza, a não ser da minha. As demais são evidências que creio, e algumas muito convincentes, outras nos deixam em dúvida, mas de qualquer maneira não tem como ter certeza, tá bom? Acho que essa pergunta ela é justa, é lícita, mas Deus não nos deu uma palavra final nesse caso. Pastor, essa pergunta é minha. Hebreus diz que Jesus aprendeu com o sofrimento. Essa ideia de que ele aprendeu também seria de maneira substitutiva? Sim. Seria essa ideia? Também. Pedro, né? Sim. Isso é carta de Pedro. É Pedro? Que Jesus aprendeu pelo sofrimento e aprendeu, obviamente, substitutivamente também. Mas lembre-se, Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Tá? E como homem, ele também tem um processo de aprendizado ao longo da sua vida. A gente não pode imaginar Jesus, aos 8 anos de idade, como um rabino. Ele era uma criança, sem pecado, mas uma criança. Era o filho que todos nós gostaríamos de ter, né? Sem pecado, mas ainda assim uma criança. Ele teve 5, teve 8, teve 13, teve 20. Então, há na vida de Jesus um processo de aprendizado, sim, humanamente falando. Isso sem que ele tivesse deixado de ser Deus em nenhum momento. Portanto, esse grande mistério, e aí eu concordo e confesso, esse é um mistério de Deus, e como Jesus pode ser plenamente homem e plenamente Deus, cujas categorias humanas não vão conseguir explicar perfeitamente, mas essa condição faz com que ele sim tenha um processo de aprendizado, e ele aprende com o sofrimento. Ou seja, há um processo de aprendizado normal, e Jesus desenvolve isso ao longo do tempo. Ao fazê-lo, ele também, obviamente, não somente nos ensina, mas nos representa nesse ato também de dor e sofrimento também. Bênção. Tem mais um aviso, gente, para a gente encerrar? Por favor, Zil. Só esclarecer aí, irmãos, que me pediram aqui, porque o arroz a gente já tem, tá? As irmãs aqui já organizam o arroz, senão todo mundo vai trazer arroz, né? Ninguém trouxer carne, vai ficar difícil, tá bom? Quem quiser trazer bacalhau, gente, eu gosto muito, fique à vontade, tá bom? Vamos colocar de pé então para a gente orar, encerrar esse momento tão abençoado.
E tem também batata aos murros. Vai vir hoje, Ramon? Poxa vida. Vamos orar, gente, vamos falar com Deus. Deus bendito, louvado seja o teu nome por uma manhã gloriosa. Amém. Onde o Senhor mais uma vez colocou Cristo diante dos nossos olhos. Com tanta beleza. Obrigado, Senhor, porque o teu filho se arrependeu por mim. Obrigado pelo teu Espírito que intercede, porque eu não sei orar. Obrigado porque Cristo canta na minha boca, porque eu não sei adorar. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Verdadeiramente, Senhor, continue constrangendo o nosso coração. Continue inclinando o nosso coração para Ti mesmo. Que Cristo habite em nós com poder. No nome de Cristo, Senhor. Obrigado pela vida do Teu servo, que o Senhor tem usado de maneira tão linda, tão bela, com tanta clareza. Obrigado pela vida dos meus irmãos, da IPCN, pela participação. Obrigado pelos visitantes. Cada família aqui representada, Senhor. Prepara o nosso coração para receber a porção da Tua palavra da noite, para cultuar o Teu nome com esse entendimento de que é através de Cristo que nós somos aceitáveis diante dos Teus olhos. Em Cristo só tem prazer na igreja, no Teu povo, na noiva. Quebra todo o legalismo, toda a arrogância nossa, Deus, de acharmos que somos melhores do que os outros. Humilha o nosso coração de maneira graciosa, misericordiosa, mostrando que quem nós somos verdadeiramente, e quem nós somos em Cristo. Continue, Deus, transformando o nosso coração para a glória de Cristo. Em nome dEle, amém. Amém. Deus nos abençoe. Benção demais.